se localizava aos pés do Monte das Oliveiras. Getsêmani era um lugar muito visitado por Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando queria orar ao Pai, ele ia a este lugar. Jesus Cristo, quando queria conversar com o Pai, ele ia ao Getsêmani. Getsêmani é lugar de oração, Getsêmani é lugar de busca, Getsêmani é lugar onde nós esprememos os nossos sentimentos diante do Senhor. Nós, olhando a Bíblia, nós reparamos o quê? Que no Getsêmani era esmagada as azeitonas, e o primeiro estágio das azeitonas era retirado o óleo para a extrema unção. O segundo estágio, onde a azeitona era amassada, era retirado então o óleo para a comida, e o terceiro estágio era retirado então o óleo para que as lamparinas do templo, da cidade, permanecessem acesas, e o quarto estágio então do azeite que era tirado dessas azeitonas era para fazer o sabão, para lavar as roupas, para deixar as roupas branquinhas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo saindo para orar, os seus discípulos ficaram, aleluia, e bendito é o nome santo do Senhor. E Jesus Cristo retorna a eles e os pega dormindo. Bendito é o santo, é o nome do Cordeiro de Deus. E tem sido assim nos dias de hoje. Enquanto uns saem para buscar a presença de Deus, outros ficam dormindo. Enquanto uns saem para adorar, outros ficam dormindo. Você que está dormindo nesta noite, acorde do sono da indolência, porque só recebe a bênção quem está acordado, só ouve a voz de Deus quem está acordado, só desfruta da graça quem está acordado na presença de Deus. Tem crente acordado aí? Dá um sinal se você estiver acordado nessa noite. Se você estiver dormindo, a bênção vai passar por cima de você e você não vai conseguir tocá-la. A Bíblia diz que Cristo torna aos seus discípulos: poxa, não pode vigiais, eu estou orando e vocês estão aí dormindo, eu estou clamando ao Pai e vocês estão aí. A Bíblia diz que ele retorna ao Pai e disse: olha, Senhor, se possível passe esse cálice de mim, mas por todavia que seja feita a sua vontade. Logo após Cristo dizer estas palavras aos céus, a Bíblia diz que vieram então os sacerdotes e os guardas e o prenderam, levaram ele então ao pátio da casa dos sacerdotes. Começa-se ali então alguns julgamentos. Começaram então 3 julgamentos religiosos. Cristo foi julgado por Anás, o sacerdote. Cristo foi julgado pelo sumo sacerdote Caifás. E depois levado ao sinédrio, que é composto por 30 a 32 pessoas. Tentaram o enquadrar da lei, dizendo que ele blasfemou, dizendo ser filho de Deus. Dizendo que, olha, este homem blasfemou, dizendo ser o unigênito, dizendo ser o Cordeiro. Não encontraram acusação contra ele. O levaram então para um julgamento civil. A Bíblia nos diz que ele foi arrematado, então seja levado até Pilatos, dizendo: olha, este homem aí, ele está fazendo baderna aqui na cidade, está dizendo que é rei, e não pode ter outro rei aqui, a não ser César. Então não encontraram acusação. Pilatos não quis colocar o seu peito na frente e mandou ele a Herodes. Herodes falou assim: quer saber de uma coisa? Se ele não segurou o refrão, nem eu vou segurar. Mandou de volta a Pilatos. Pilatos não tinha acusação contra o mestre. Então aquela época era de costume, quando chegasse a Páscoa, um homem ser solto e outro homem ser crucificado. Os sacerdotes colocavam a mão no bolso e diziam ao povo: olha, diga que crucifica Cristo, toma aqui. Olha, vou te dar um cheque aqui no valor de R$1.000, crucifica Cristo. Olha, você está devendo para mim lá? Eu vou perdoar sua dívida, mas olha, a hora que perguntar aqui se solta Barrabás ou solta Cristo, você diz: crucifica Cristo e solta Barrabás.
É o que tem acontecido em muitas igrejas no Brasil e no mundo. Muitos têm vendido o seu ministério. Muitos têm soltado Barrabás e prendido a Cristo. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Por mais que seja, olha, brilhante a oferta que chegue diante de você, nunca peça para soltar Barrabás. Sempre peça para soltar Cristo. Bendito seja o nome do Cordeiro. Sabe por quê? Nunca venda o teu ministério, porque o teu ministério vale mais do que ouro e prata nesta terra. Vou te dar um cargo bom na igreja. Se for por isso, eu não quero. Olha, vou te dar um carro importado. Eu não quero. Eu não vou vender o meu ministério. Meu ministério, eu não comprei no cartão de crédito. Eu não comprei no débito. Eu não comprei no talão de cheque, não. Eu comprei foi com o joelho no chão e lágrimas diante da cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está pagando esse preço pelo seu ministério, dá um sinal com a sua mão assim, ó. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Continue que Deus vai te honrar nesta terra. Não encontraram acusação. Soltaram Barrabás. Crucificaram o mestre. Bateram no mestre. Foi levado como ovelha muda ao matador. Foi moído pelas nossas transgressões. Foi furado o teu lado. Foi levado com os malfeitores, sem ter pecado. As tuas vestes sempre foram alvas, mas diante da humanidade que o levou à cruz, as suas vestes estavam vermelhas. Diziam que ele era malfeitor. Diziam que ele blasfemou o nome do Senhor, Deus dos exércitos. Mas mal sabia que quanto mais perseguia o mestre, mais perto estava a redenção para os gentios. Quanto mais perseguia o mestre, mais perto estava a salvação para a Hortolândia. Quanto mais perseguia o mestre, mais perto estava a cruz do Calvário no Brasil. Quanto perseguia o mestre, mais perto estava o meu ministério, o teu ministério, de ter um início nesta terra. Quanto mais perseguia o mestre, mais o Senhor nos exaltou nesta terra. Prenderam o Senhor, o levaram à cruz, crucificaram, disseram a ele coisas que nós não suportaríamos ouvir, fizeram ele passar por situações que eu e você não estamos capacitados em passar até hoje, mas ele, sendo 100% homem e 100% Deus, mostrou para nós que tudo podemos naquele que nos fortalece, que tudo podemos naquele que nos fortalece, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Se você pode tudo naquele que te fortalece, dá glória ao nome do Senhor Jesus. Passando-se então o momento da crucificação, um certo sirineu veio e pediu o corpo do mestre e o levou a um sepulcro novo. Prepararam novamente o corpo de Cristo com os olhos, prepararam o corpo do mestre com os perfumes, o envolveram então, segundo o costume judaico, em um lençol de linho branco e colocaram dentro do sepulcro e rolaram a pedra. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Colocaram o mestre, o corpo do nosso Salvador lá dentro. E a pedra rolou-se então como um sinal que estava tudo acabado. Olha, a pedra rolou, acabou o cortejo fúnebre, vamos embora. Já deu-se por encerrado este caso, vamos cada um para a tua casa. Os discípulos se dispersaram, as pessoas que até estavam começando a crer, voltaram com a sua fé esmurecida. Opa, peraí, o Rei dos Reis, acabou essa história do cristianismo, acabou esse negócio de servir o bom mestre, acabou esse negócio do pastor, acabou o ministério do Rei dos Reis na terra. Olha, vamos acabar com isso aqui, vamos parar com isso daqui, que isso aqui deve ser uma grande brincadeira que estão fazendo conosco. Olha, vamos fazer outra coisa, sei lá, vamos voltar a pescar, vamos voltar a tricotar, não sei, bendito seja, vamos voltar para as nossas lojas, vamos voltar para o nosso comércio que acabou, fechou-se, rolou a pedra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Muitas das vezes, a pedra, ela tem chegado diante das nossas vidas. Muitas das vezes, a pedra tem estado diante de nós, querendo nos dizer que acabou, querendo nos dizer que aquele sonho que você sempre teve, de ter uma família, aquele sonho que você sempre teve de ver o teu filho liberto das drogas, a tua filha liberta da prostituição, o teu marido convertido, louvando e engrandecendo o nome do Cordeiro. Olha, nós olhando para a pedra, nós podemos entender que acabou, nós podemos dizer, olha, já era, está acabado, terminou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu tenho um recado dos céus para você nesta noite, que aquele que está dentro do sepulcro é maior do que a pedra, que aquele que está enrolado nos lençóis, dado como morto, é maior do que a pedra, que aquele que está deitado com lenço sobre a tua cabeça é maior do que a pedra. Sabe por quê? O mundo vê Cristo morto, crucificado, mas nós que somos salvos, vemos Cristo ressurreto para a glória de Deus. Cristo ressurreto. Eles olham e adoram até hoje um Cristo preso no madeiro raquítico. Mas nós, que somos crentes protestantes, adoramos um Cristo ressurreto, que não foi o lençol de linho que decretou a tua morte, que não foi uma madeira que decretou a tua morte, que não foi um sepulcro virgem que decretou a sua morte, que não foi uma pedra que decretou a sua morte. O nosso Cristo vive e reina, e está aqui hoje para te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim, olha, há um segredo nesta mensagem. Você, diga com convicção, você está pensando que porque o irmão chegou primeiro, você não vai receber a sua bênção. Mas eu tenho um recado para você, diz assim, ele pode até chegar primeiro, ele pode estar aqui muitos anos, mas ele vai chegar até a porta do sepulcro, e você vai entrar lá dentro. A Bíblia diz então que Maria chegou de madrugada e viu que a pedra removida, os lenços, ou seja, o lençol estava lá, dobrado à parte. Chegou disso então a Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. Segundo a Bíblia, Jesus amava João. Pedro e João souberam da notícia. A Bíblia diz que João, ele sai correndo na frente de Pedro. João, ele chega até a porta do sepulcro e não tem coragem de entrar. E Pedro vem atrás, correndo, suando, gordinho, que nem eu e você assim, que não consegue, muitas das vezes, correr 100 metros, que não consegue correr 100 quilômetros, mas nós estamos lá perseverando, criança na fé igual eu e você, que estamos lá devagarzinho, marchando na presença de Deus. A hora que a gente chega na porta do sepulcro, a gente vê aquele irmão que pensa que é melhor que nós ali fora, porque não teve coragem de entrar. Irmão, Deus tem um mistério para você nessa noite. Ele pode estar 10 anos, 20 anos, 30 anos, sabe qual é o mistério? Que ele só vai entrar lá dentro quem tem comunhão com o Pai. Pode estar 1000 anos dentro da igreja, se não tiver comunhão, não vai ver o mistério de Deus. Para você entender, Maria chegou até a porta, só viu o lençol. Se você entender, você glorifica a Deus aí. João chegou até a porta e só viu o lençol. Aí vem Pedrão, que ninguém dá nada, todo desengonçado, não sabe nem conversar. Ele nem para na porta, não tem campainha para apertar. Ele entra para dentro, ele vê o lençol e ele vê o lenço. Ele vê o lenço lá dentro. Maria não viu o lenço.
João não viu o lenço, Pedro viu o lenço. Quem quer ver o lenço do Senhor aqui nesta noite? Dá uma glória a Deus. O tema da mensagem é: o segredo está no lenço. Diga para o teu irmão: o segredo está no lenço. Diga mais forte que ele não entendeu. O segredo está no lenço. Deus me revelou esse tema, pastor. Um pastor um dia olhou para mim e falou assim: olha, você vai ter que aprender muito ainda para você pregar a palavra. Aí veio alguns amigos nossos do presídio e disse assim: olha, irmão, continua desse jeito, que Deus é na sua vida. Persevera, seja humilde, seja simpático com todo mundo, seja amoroso, pregue aquilo que Deus manda, nada além disso. Olha, pague o preço, sabe por quê? Porque a terra já está cheia de profeta de Baal. A terra já está cheia de profeta menino que prega aquilo que ele acha, não aquilo que Deus dá para ele pregar. Mas eu tenho um recado para você. Pode muitos ter chegado primeiro que eu, mas eu também estou aqui para a glória do Cordeiro de Deus. E eu também vi o lenço. Eu até ganhei um lenço da minha esposa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele chega, olha o lençol e também vê o lenço. Irmão, eu estou aqui 10 anos, pastor. E esse irmão chegou agora, já quer ser dirigente do corpo de obreiro, está errado. Pastor, eu estou aqui desde que o senhor fundou essa igreja, e essa irmãzinha acabou de chegar, já é dirigente do ciclo de oração, está errado. Pastor, eles acabaram de chegar, olha o tamanho desse menino aqui, eu sou mais velho que ele. Irmão, não é por ordem de chegada, é só para quem vê o lenço dentro do sepulcro. É só para quem viu o lenço dentro do sepulcro. Vê o lençol, irmão. Muitos estão vendo o lençol, mas o lenço, irmão, é só para aquele que crê e acredita no sobrenatural de Deus. E eu tenho um recado dos céus: se você crê e acredita, o sobrenatural vai acontecer nesse lugar. A Bíblia diz que estava o lenço dobrado à parte. A palavra lenço no original do grego significa saudarians. E saudarians, trazendo para o português, significa lenço molhado. Diga para o teu irmão: você tem um lenço? O seu lenço está molhado? Ou você esqueceu em casa o teu lenço? Todo judeu era conhecido porque possuía um lenço. Se nós observarmos a Bíblia, capítulo 11, versículo 44 de João. Quando Jesus ele chega em Betânia e fala assim: Lázaro, vem para fora. Ele está enrolado no lençol e um lenço sobre a sua cabeça. Ele era judeu. E Deus, então, eu orando, eu comecei a entender que o lenço não era apenas um pedaço de pano quadrado com 4 pontas, que era mais além daquilo que eu imaginava. Eu não estou aqui para pregar misticismo, não estou aqui para pregar ilusão, estou aqui para pregar a veracidade do Evangelho. Estou aqui como um ministro, como dispenseiro de Deus, para trazer uma palavra profética para a tua vida. E eu então, orando, Deus me deu 5 significados para esse lenço. Porque se Deus permitiu com que Pedro visse o lenço, tinha um mistério em tudo isso. Porque outras pessoas não viram. Porque Maria não viu. Porque João não viu. Porque qual a diferença? Tem uma diferença nisso. Uma grande diferença. E nesta noite você vai conhecer a diferença de quem vê o lenço e quem vê o lençol. E o primeiro significado do lenço que Deus revelou ao meu coração é identidade. Diga para o seu irmão assim: identidade.
A Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Nós não temos o costume que o judeu tem, nós temos outra cultura, mas espiritualmente falando, nós temos que ter uma identidade como filho de Deus. E observando a palavra, se todo judeu era conhecido por ter um lenço, o lenço então pode ser classificado como uma identidade. Identidade quer dizer um conjunto de características que possibilitam a identificação de uma pessoa ou de um grupo. E quando eu olho para Daniel no seu capítulo número 3, eu vejo 3 homens e vejo Deus revelando a identidade de cada um. Ananias, Azarias e Misael. 3 homens bonitos, formosos, que guardavam a lei, que conheciam a Torá, conheciam os ensinamentos, e que foram introduzidos dentro do palácio de Nabucodonosor. A Bíblia diz então, que chegando lá, os seus nomes foram trocados, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz então que eles foram submetidos a uma certa idolatria, mas eles não se prostraram diante dela. Eles conservaram a sua identidade. Eles guardaram aquilo que o seu Deus os tinha ensinado. E nos dias de hoje não tem sido diferente. Há crentes genuínos que têm guardado a sua identidade como filho, que têm guardado a sua identidade como um crente pentecostal, que têm guardado a sua identidade diante de Deus. Mas muitos não têm feito isso. Muitos, ao ver um rabo de saia, já perdem a sua identidade no meio da rua. Irmãs que olham para um vestido mais curto daquilo que a Bíblia nos ensina, já começam a escandalizar o Evangelho. Pessoas que já começam então a blasfemar o sangue do Cordeiro, a blasfemar o nome de Deus através das suas atitudes. Entram na casa de pessoas amigas que ainda não são crentes e esquecem que servem a Deus. Muitos começam a se prostituir, começam então a beber, começam então a pecar diante do Senhor, negando a sua identidade como filho. Mas se você tem guardado a sua identidade, hoje Deus vai te honrar por esta palavra. Quando nós chegamos para entrar num condomínio fechado ou qualquer lugar importante, nós precisamos apresentar a nossa identidade. Nós, quando entramos na presença de Deus, a primeira coisa que o Senhor olha para nós é a nossa identidade. Se nós obedecemos, nós somos filhos de Deus, e na nossa identidade está o número dos céus. Se nós não obedecemos, não somos filhos de Deus. E se não somos filhos de Deus, somos filhos do diabo. E na identidade também está o teu número. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ser o que for. Podem colocar o que for diante de vocês. Podem colocar uma estátua para você adorar. Pode colocar um cantor famoso para você adorar. Pode, muitas vezes, a tua família querer te submeter à idolatria. Mas eu tenho um recado. Crente que tem comunhão com Deus tem costume de andar no fogo. Crente que tem comunhão com o Pai, ele tem costume, ou seja, ele conhece o fogo. A Bíblia diz então que eles não se prostraram. As buzinas tocaram, os pífaros tocaram, e eles não se prostraram diante da idolatria, diante da imoralidade, diante do pecado, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que então o rei lhe dá uma olhadinha na janela e olha lá dentro 4 pessoas. Olha, mas nós lançamos 3 porque tem 4. Sabe por que tem 4, irmão? Porque o crente não passa na luta sozinho, o crente não passa nas águas sozinho, o crente não passa no fogo sozinho, o crente não passa nas adversidades sozinho, o crente não passa no aperto sozinho, o crente não passa nesse mundo sozinho. O crente sempre está com Deus. E hoje Deus manda eu dizer assim: olha, eu sou o 4º homem da fornalha contigo.
Está quente. Está quente, diz o Senhor. Não se preocupe com a fornalha da grande Babilônia, não. Não se iluda com a fornalha da grande Babilônia. Mantenha a sua identidade, porque a fornalha de Jeová é mais quente que a fornalha do homem. A fornalha de Jesus é mais quente que a fornalha do homem. E quando nós conservamos a identidade, preservamos a identidade, nós andamos debaixo das asas do Onipotente e escondido no esconderijo do Altíssimo. O segundo significado do lenço é o trabalho. O lenço, ele é usado para enxugar o suor, segundo a sua tradução no original. O lenço também, ele é utilizado para enxugar as lágrimas. Você tem chorado na presença de Deus, irmão? Tem chorado? Dá um glória ao nome do Senhor Jesus. Quando nós temos identidade, nós choramos muito na presença de Deus, porque nós lutamos para conservá-la. E o trabalho é o segundo significado. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 5, versículo 7, que o homem nasce para o trabalho, assim como as faíscas das brasas se levantam para voar. E aquele que não trabalha também não coma, né, pastor? Quer comer bem, vai trabalhar. Deus não gosta de homem